Bom, se você chegou aqui, provavelmente é porque você teve um desempenho aí no Enem que não foi tão bom quanto você esperava ou quanto você achava que precisava ter para passar na faculdade dos seus sonhos. E eu sei que esse é um momento muito delicado, mas eu quero passar uma mensagem aqui só para você nesse vídeo. E a mensagem aqui é de que a batalha não. Você pode ter perdido uma batalha, mas você não perdeu a guerra, tá? Ah, o que eu quero dizer com isso é assim: eu tive a mesma sensação quando eu fiz o Enem, quando eu estava prestando vestibular. É, eu, eu fiz assim, sei lá, eu sempre fazia uns 80, 82 no primeiro dia do Enem. E quando eu fui lá, né, no Enem de verdade, eu fiz 75, né, acertos. E claro que, assim, cada um vai pensar, nossa, mas 75 você pode pensar que é bom, tudo, mas assim, eu lembro que para minhas expectativas lá, de passar na medicina na USP, tudo, eu olhei para aquilo e falei, acabou, acabou, não vou passar mais, que eu fiz, né? Estudei o ano todo para isso, e aí começa a bater aquele desespero e tudo mais. E aí eu lembro que eu vi um vídeo do Theo Afini, e foi um vídeo que ele tava falando mais ou menos o que eu tô falando aqui agora, de que ele conseguiu se superar e ir muito bem no segundo dia, né? E eu falei, tá, mas é impossível isso, porque, pô, aquele cara, enfim, vocês já sabem a história dele, o cara acerta muito, vai muito bem todos os anos e ele tem uma bagagem assim, né? Sempre a gente começa a pensar no nosso caso particular. Eu pensava, nossa, mas eu estudei só poucos meses para o vestibular, não tive tanto tempo para me preparar, eu sou mais velho, não sei o quê. Aí você começa a pensar em todas as coisas, imagino que você deve estar pensando nas suas coisas. Mas o fato é que, que eu fui mais tranquilo. Eu fui com um peso menor, já pensando assim, olha, muito provavelmente eu não vou passar. Então, já que eu não vou passar, vamos lá, vamos fazer o meu melhor. E, e de fato, para alguns de vocês que me seguem um pouco mais, eu tive o melhor resultado que eu já tive em qualquer prova que eu fiz na minha vida. Eu acertei 89 de 90 questões no segundo dia. É, e assim, eu não acreditei, assim. E na verdade não é nem que quando eu tava fazendo a prova eu falei, nossa, eu tô achando essa prova fácil. Não acho, você fica com dúvida, né? E tudo mais. O que eu quero dizer aqui é que, assim, existe uma certa aleatoriedade na nossa nota. Vocês já devem ter feito milhares de simulados do Enem. E aí, sei lá, tem dia que você vai bem e tem dia que você vai mal. E aí você tem, tipo, um... Claro, quando você vai pegando uma certa consistência, você percebe que tem alguns dias que você vai muito mal. E tem alguns dias que você vai muito bem. Mas, claro, tem uma média ali, mais ou menos, né, vocês sabem, vocês devem ter estudado a Gaussiana, né, que tem uns 80% dos casos ficam aqui no meio, e pra gente também funciona assim. E aí, a minha mensagem é que, assim, talvez você foi mal, você foi pior do que você estava esperando, porque talvez não foi o seu melhor dia, e você caiu naquele caso que se eu fizer o Enem 10 vezes, vai ter um Enem que na média, eu vou tirar tanto, mas hoje eu fui abaixo da minha média, eu fui pior do que eu geralmente esperava ir. É, Mas não desiste, não desiste, porque o segundo dia você pode fazer justamente o caso contrário. Do mesmo jeito que você foi mal, foi pior do que você esperava, você pode ir melhor do que você espera. Ah, Isso daí pode acontecer de fato. Do mesmo jeito que aconteceu pra mim, pode acontecer pra você. E você pode, tipo, na verdade, ir muito melhor do que você espera, entendeu? Que foi o que aconteceu comigo. E claro, a gente estuda, a gente tem um bom conteúdo. Tenho certeza que você está vendo esse vídeo aqui, você está preocupado, você também está na mesma situação que eu. Então você estudou o ano inteiro, você tem uma boa capacidade. É, Às vezes é sorte, entendeu? Então, às vezes é uma série de coisas e também ir mais tranquilo para a prova. Às vezes a gente vai muito encanado, talvez você estava um pouco mais ansioso, um pouco mais tenso, isso atrapalha um pouco na prova. Então, se você acha que foi mal, pensa assim, você não tem mais nada a perder. E isso é uma mentalidade muito, muito, muito poderosa, tá? Porque você vai para a prova mais tranquilo, com menos pretensão, menos ansiedade e assim, pronto para dar chance para sorte, né? Inclusive, né, estatisticamente, se você já foi mal em um primeiro dia, para a gente cair na média, a estatística é que você vá bem no segundo, né? Então, vamos pensar que essa é a tendência. Então, a tendência é que você vá melhor na próxima prova e enfim, quem sabe conquiste
a vaga na faculdade dos seus sonhos, tá bom? Eu espero realmente que isso aconteça. Espero poder ter ajudado. Não é nenhuma dica final de como fazer a prova do Enem do segundo dia e tudo mais. Eu acho que isso já tem milhares de pessoas falando. Eu imagino que você já treinou muito isso ao longo do ano. Acho que não adianta mudar, né, nos 45 do segundo tempo, mas eu acho que é assim, manter a tranquilidade. Às vezes a gente acha que o jogo, né, tá perdido e na verdade não tá, né? Então mantenha a calma e acredita que ainda é possível chegar num resultado incrível e que a gente sabe que muitas vezes, pô, no segundo dia, que matemática tem muito, o peso muito alto, às vezes você manda uma nota muito alta. Muitos vestibulares eles dão um peso maior, né, para ciência da natureza e para matemática, o que permitiria que a sua nota fosse, sei lá, multiplicada né, naquele gradiente lá, ainda mais, né? Então, por exemplo, lá na USP, eles dão um peso maior para biológicas e para matemática. Então, tipo, a minha nota de biológicas era 44 e 45. Então, tipo, ele multiplicava isso por muito mais vezes do que, por exemplo, ciências humanas. Então, isso me ajudou muito, sabe? Então, e isso acontece para muitas faculdades Brasil afora, né? Então, só para dizer que é, ainda dá, tá bom? Força, confiança, que vai dar certo, tá bom? É isso. Boa sorte na semana que vem. Um abraço.